Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André, consultor da JW12, e a gente está fazendo um vídeo informativo para falar sobre análise de crédito. Ele vai ficar um pouquinho longo porque é um assunto que precisa de bastante atenção e tem alguns detalhes que não podem ficar de fora. Até pensei em cortar algumas coisas e até vou precisar constar um pouquinho do material porque são muitas informações que eu não quero me esquecer. Mas nós vamos tratar desse assunto que é muito importante e tem bastante dúvidas ainda quando o cliente vai solicitar algum serviço que envolva o crédito. Então vamos lá, quando é necessário realizar uma operação de crédito, seja ela de empréstimo, financiamento ou uma abertura de uma conta corrente, ou até mesmo solicitar um cartão ou aumentar o limite, a instituição ou o banco solicita alguns dados para serem analisados e verificar se há possibilidade de pagamento por parte do tomador, né, que no caso somos nós que solicitamos o crédito, ou se há algum risco do cedente, que é a instituição ou o banco, de não receber por esse crédito cedido, né? Então o banco ele vai checar algumas informações para saber se ele não vai perder nessa operação. Então vamos lá, os dados cadastrais são as primeiras informações solicitadas para qualquer uma dessas situações, que é a identificação da pessoa, o CPF, estado civil, o grau de instrução, endereço, telefone, e profissão, renda e etc. Isso é bem simples e é bem básico em qualquer lugar que se faça um cadastro, né? Quanto a isso não há dúvidas. Geralmente endereço de comprovante que seja de uma conta entregue pelos correios, com carimbo, e essas informações são particulares e a empresa ela pode solicitar conforme ela achar melhor para ela, né? Algumas empresas são mais fáceis nessas condições, outras mais difíceis, mas são particularidades de cada empresa. Depois eles verificam se há alguma restrição para a operação de crédito. As restrições dentro do SPC, Serasa, os órgãos de proteção de crédito. Depois eles traçam um perfil de crédito, né? É feito um levantamento no SCR, que é o Sistema de Informações do Banco Central do Brasil, onde é um banco de dados sobre operações e títulos, respectivas garantias contratadas por pessoa física ou jurídica, dentro do nosso país. Esse levantamento irá indicar o famoso score, né, que é um indicador de risco do cliente. É uma nota que geralmente vai de 0 a 10, ou de 0 a 100, ou 0 a 1000, 0 a 100, enfim, é por porcentagem, né, e se ela for considerável boa, o crédito possivelmente será concedido. Eu uso possivelmente por quê? Porque quando envolve garantia, a instituição ainda pode botar algum impedimento. Por exemplo, na operação com garantia de imóvel, quando é um crédito imobiliário, vai um engenheiro civil nesse imóvel fazer uma avaliação. Esse engenheiro civil ele emite um laudo técnico e fotográfico. E a instituição financeira já tem com ele alguns parâmetros que são aceitos ou não. Então, se dentro dessas condições o engenheiro verificar que não há possibilidade de negócio, porque aquela garantia não é interessante para a instituição, o crédito é negado. Mesmo com o perfil do cliente adequado, com a renda adequada, que é o próximo item que nós vamos falar, a renda, e todos os dados cadastrais, sem restrições, a garantia é importante nessas situações. Assim como veículos também, que é o nosso negócio, que também é feita uma avaliação, mas é diferente, né? O engenheiro não vai lá, não vai nenhum profissional fazer uma análise ainda, mas ainda existe uma possibilidade de um dia as instituições pedirem uma checagem mais presencial nesses automóveis. Hoje é feito só um levantamento de documentação e situação dele nos sistemas BIM, que é onde ficam as informações do veículo, né? Quanto a pagamento de sinistro, se ele já passou por alguma indenização de seguradora, se existe uma queixa de furto ou roubo, um trabalho que nós já estamos fazendo aqui para dar mais garantia no cliente antes dele adquirir o veículo, antes dele passar na instituição para solicitar o crédito. Nós, como peritos avaliadores, fazemos esse levantamento para o cliente. Assim como quando nós vamos comprar, nós fazemos esse levantamento também para adquirir produtos com qualidade. Mas vamos lá. O crédito, né, a renda, deverá ser comprovado através de extratos bancários dos últimos 3 meses, olerite dos últimos 3 meses, ou declaração do imposto de renda. Essas são as formas mais comuns, tá, pessoal? Mas ainda existem prolabores, declarações de renda como livro de caixa, que as instituições financeiras cooperativas de crédito aceitavam bastante, mas hoje em dia está sendo pouco praticado no mercado. E a parcela não poderá ultrapassar os 30% da sua renda, né? Esses 30% vai ser mais ou menos assim. Vamos supor que o salário seja de R$1.000.
a parcela tem que ficar até R$ 300 por mês. Isso porque é levado em consideração que a pessoa, o cliente solicitante, ele já tem outras obrigações por mês, como contas de luz, água, as contas de mercado. Então, esses 30% é o que pode ser comprometido em operações de créditos para que não seja afetado as outras obrigações do cliente mensalmente, né? Então, a renda geralmente é composta por uma pessoa quando se envolve veículos. E aí, imobiliário pode ser composto por dois ou mais. Algumas instituições financeiras aceitam mais do que duas pessoas. Geralmente são duas, né? Que não precisam ser parentes ou cônjuges, né? Hoje não é mais necessário. Agora, para finalizar esse vídeo falando sobre o crédito, umas informações importantes que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. Quando uma operação de crédito ela vai ser realizada, quando o cliente envia essa documentação para análise, ou até mesmo ela vai lá se informar como é que está o score, ou seja, como é que está a pontuação para pedir um crédito, o banco ou a instituição, né, no geral, for fazer essa análise de crédito e ela negar, ela pode negar. O crédito é confiança, gente. O crédito é confiança. A instituição pode aceitar ou não, mas ela tem que dar uma razão para isso. Então, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, que uma instituição ela não é obrigada a ceder o crédito, mas ela é obrigada a justificar. Artigo 43, quem quiser pesquisar lá, dá uma lida. Então, exigem os seus direitos, né? O crédito poderá ser negado pelas seguintes questões: se o consumidor está inscrito numa lista de maus pagadores, né? Ou seja, já cumpriu aquelas obrigações que tinha de pagamento, porém ficou cadastrado numa lista de maus pagadores. Isso acontece. Se já com parte da renda comprometida em outras dívidas, por exemplo, eu já tenho um cartão de crédito que está com uma fatura alta, ou eu já tenho um financiamento de um outro veículo que já está comprometendo parte dos meus 30% de renda disponíveis, né? Se o consumidor for idoso e o empréstimo pretendido for muito longo, existe uma regra que acredito que ainda seja de até 80 anos, por exemplo, para crédito imobiliário. Ou seja, se o cliente, no término da operação, passar de 80 anos, a instituição poderá negar ou até reduzir o prazo. Se ele estiver acima dessa idade, provavelmente o negócio não vai ser realizado, tá? Muito provavelmente. E se o consumidor tem um histórico negativo, ainda que atualmente não esteja inscrito no SPC ou Serasa, ou seja, eu fiz um crédito com o banco X e eu não paguei. A dívida caducou, como popularmente é dito, após 5 anos, vamos dizer, e eu fui solicitar naquele lugar. É possível que no SPC Serasa não fique nenhuma informação. Geralmente se põe uma informação de operação em prejuízo. E agora, com a aprovação do cadastro positivo, é muito provavelmente que essa informação será globalizada, tá? Então, eu vou ter em outro banco, no banco Y, eles também vão saber que eu fiquei devendo alguma operação, que ficou cadastrada como operação em prejuízo. Ou seja, eu posso ir em outra instituição e conseguir aprovação, mas no banco X eu nunca mais vou conseguir aprovação até que eu me proponha a fazer algum tipo de acordo para liquidar. Então, essas informações elas ficam no SCR, né? Os bancos e as instituições financeiras, as financeiras, elas têm essas informações para consulta, né? Só que se for negado, a pessoa precisa saber o motivo, ela tem direito de saber. E para finalizar, pessoal, eu queria falar sobre a venda casada, que é na verdade chamada de venda casada, popularmente o nome é venda condicionada. Ela é prevista no artigo 39 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e é proibida. Que é quando eu condiciono uma operação, eu libero uma operação mediante a contratação de um outro produto financeiro. Isso é proibido por lei, tá? E ela não pode ser praticada. Se for praticada, ela é considerada abusiva. Então exijam seus direitos, procurem os órgãos de proteção, procure o PROCON da sua cidade. Nós daqui de Itajaí, nós temos o PROCON que está disponível no fórum do universitário e o pessoal tem feito um bom trabalho lá, dando todo o suporte à população. Geralmente eles dão um bom suporte e é gratuito. Então utilizem dessas possibilidades, ainda mais sendo gratuito. Vamos buscar os nossos direitos para fazer com que o mercado e as negociações se tornem mais justas, né? E todas as fontes que eu consultei vou deixar no link abaixo do vídeo aqui para vocês poderem ler também com mais tempo. E a gente quer deixar um compromisso aqui firmado com vocês de dizer que na JW12
nós levamos muito a sério a transparência. Então, se a pessoa solicitar uma compra conosco mediante financiamento, nós vamos mandar suas informações para nossas financeiras parceiras e eles vão fazer essa análise de crédito. Porque hoje a gente vê muitas lojas dizendo que vai conseguir aprovação mesmo com a pessoa negativada. E, gente, isso é impossível. Todas essas informações são levadas em consideração. Tem aqui as fontes para serem consultadas para darem mais garantia no que eu estou dizendo. E se elas forem aprovadas sem essas situações aqui, essas particularidades serem cumpridas, é porque alguma coisa está sendo feita errada ou à margem da lei. Então, vamos contribuir para que o mercado se torne mais justo, para que o nosso país tenha mais operações corretas, para que a gente depois não reclame de que as coisas não estarem boas, mas a gente está contribuindo para que elas continuem erradas, né? Então, quando aparece algum comercial dizendo que alguém consegue um crédito com negativado, o que é feito na verdade é o seguinte: você tem uma operação de crédito consignado, vamos dizer assim, para aposentados ou pensionistas. Essa instituição ela faz uma análise e ela geralmente ela concede um crédito que a gente chama de refinanciamento, o famoso refin. Ele pega aqui, vamos dizer, eu devo 10 mil de uma operação que eu solicitei, eu peguei um empréstimo de 15, paguei 5, ainda devo 10, eu preciso de dinheiro e preciso ainda tem essa operação ainda vigente. Ou seja, essa instituição ela compra essa dívida e às vezes ela me consegue devolver um troco. Muitas vezes ela vai conseguir um troco, muitas vezes não. Mas mesmo assim é feita análise de crédito. É impossível ser emprestado qualquer valor hoje sem a análise de crédito. Lembrando que eu não posso emprestar para ninguém se eu não for uma instituição cadastrada no Banco Central. E hoje a gente quer deixar esses vídeos informativos que é para poder auxiliar o cliente a entender melhor. A nossa intenção é fazer com que todas as nossas operações tenham entendimento do nosso cliente e para que as pessoas comecem a fiscalizar também, para tornar o mercado cada vez melhor. Que o nosso intuito de fazer essa empresa é tornar vocês clientes conscientes. Acima de tudo, a educação financeira deve ser sempre analisada também, a questão de a gente poder ou não ter esse crédito nesse momento, se é um bom momento para eu comprar, né? Analisar se isso tudo está sendo feito no momento correto. Então nossa ideia é que a JW12 se torne uma empresa referência no mercado em transparência, e para isso a gente começou esses vídeos para poder informar nossos clientes e fazer com que vocês comecem a fiscalizar também para que o mercado se torne melhor. Nossa missão é essa, contribuir para que o mercado se adeque às melhores condições. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo que nós vamos preparar aqui. E não sei se vou conseguir toda semana mandar alguma coisa, mas a gente pretende pelo menos uma vez a cada 15 dias mandar algum informativo. Valeu, um abraço e a gente se vê.